Você não tá travado porque falta disciplina, porque falta tempo, ou porque sua vida tá difícil. Na verdade, você tá travado pela forma que você se enxerga, que não deixa ir além, que tá te segurando. E hoje eu quero te mostrar como você pode fazer pra mudar isso. Porque se tem uma coisa que mudou minha vida, foi entender que a autoimagem, ela é como um teto invisível, que é ela que define o limite que você pode ir. Então vamos lá. O que é a autoimagem? Na verdade, a autoimagem ela não é aquilo que você vê no espelho, mas sim aquilo que você pensa sobre si mesmo, sobre como você se enxerga. É o que você acredita que você merece, é o que você acredita que você é capaz de ter na vida, e é principalmente o quanto você se coloca como protagonista da sua própria realidade. A autoimagem, ela cria o seu próprio limite. E você age de acordo com aquilo que você acredita ser possível para você mesmo. E 90% das pessoas, elas falham porque elas têm a autoimagem pequena. Pequena como, por exemplo, elas não se enxergam capazes de conquistar certas coisas na vida. Elas não se enxergam capazes de ter um emprego bacana, de ter o seu próprio negócio, de criar um canal no YouTube, de ser um comunicador, de ir além, sabe? De sair dessa vida simples, de um trabalho normal e conseguir conquistar coisas, conseguir ser uma grande pessoa. Isso acontece muito, eu tenho inclusive várias experiências que eu mesmo passei que me fizeram como eu mesmo ser o meu próprio limite, como por exemplo na marca de roupa que eu estava criando. E eu acabei parando, porque depois de um certo tempo que eu comecei a fazer vídeos, eu vi que ninguém estava comprando, eu vi que não era tão simples assim, então eu falei, pô, olha quantas marcas de roupa tem por aí, olha quanta gente tem por aí vendendo roupa, fazendo um monte de coisa legal na internet, e quem sou eu? Quem sou eu para começar uma marca de roupa e vender roupa assim do nada? Quem sou eu, cara? Então, foi aí que o meu próprio limite fui eu mesmo. Eu não consegui me enxergar como dono de uma marca de roupa e isso me fez parar. Então, de novo, a gente volta naquela velha história das redes sociais, que se você passa muito tempo nas redes sociais, você vai acabar se comparando com outras pessoas, não tem jeito, não tem o que fazer, você vai se comparar, isso é um fato. Como a autoimagem, ela muda a sua vida na prática? Quando você muda quem você acredita ser, você muda suas ações, você muda suas escolhas, você muda até mesmo o jeito que você fala com as pessoas e que você anda nos lugares. Não tem aquele ditado, walk it like you own it? Ou seja, ande como você fosse proprietário. Ande como você fosse proprietário daquele lugar. Você andar com esse sentimento, você andar com essa visão de si mesmo, vai te trazer mais confiança e vai fazer com que você enxergue uma pessoa com que você não é atualmente, mas você pode se tornar. Faz com que você mude a sua própria autoimagem, entendeu? Faz com que você ganhe mais confiança automaticamente. Eu mesmo só comecei a entender o meu real valor quando eu comecei a me enxergar como realmente um profissional de verdade. Quando eu comecei a me enxergar como uma pessoa que sabia o que estava fazendo, como uma pessoa que é capaz de conquistar as próprias coisas. Porque se não fosse por essa mudança da autoimagem, eu ainda iria estar muito, na verdade, como é que eu posso dizer? Inseguro de fazer as coisas, muito inseguro de criar um canal no YouTube, muito inseguro de ter criado uma marca de roupa, na verdade. Muito inseguro, cara, de ter feito várias outras coisas na vida que eu consegui fazer só porque eu mudei a minha autoimagem, entendeu? Eu mudei a minha autoimagem dentro do desenvolvimento pessoal no momento que eu passei a ir pra academia, passei a desenvolver uma certa constância, passei a me alimentar melhor, passei a mudar meus hábitos. Eu passei daquele cara que tinha o aspecto claro de perdedor para um cara que gosta de si mesmo, para um cara que tem autoestima, para um cara que se acha bonito, para um cara que algum dia vai ser bem sucedido, que eu consigo enxergar lá na frente, eu colhendo todos os frutos das coisas que eu mudei agora só por conta da autoimagem, que foi a real mudança. Então, quando você começa a desenvolver hábitos melhores, você automaticamente muda a sua autoimagem. Isso é o principal. O verdadeiro problema. As pessoas querem mudar de vida, mas elas continuam com a autoimagem quebrada. O que é a autoimagem quebrada? O medo de julgamento,
Humildade excessiva, por incrível que pareça, quando você é humilde em excesso, eu não tô falando que a humildade é ruim. Claro que não. Você ser humilde, cara, é essencial. Todo mundo precisa ser humilde. Mas quando eu falo de humildade em excesso, é quando você se doa muito para as pessoas, quando você não consegue falar não, quando você não consegue colocar um limite nas pessoas. Você está entregando quem você é para outras pessoas, entendeu? Isso que é humildade em excesso. E tudo em excesso acaba ficando ruim, cara. Até se você beber água em excesso, se você tomar muita água, vai te fazer mal, entendeu? Então tudo em excesso é ruim. Medo de ganhar dinheiro. Por que medo de ganhar dinheiro? Porque, na verdade, quando você está colocando um limite invisível em você mesmo, você está se privando de ganhar várias coisas. Você está se privando de colher os frutos daquilo que você poderia colher se você se arriscasse um pouco mais, se você visse você mesmo como alguém que é capaz de fazer aquilo. Porque se você fala assim, eu não sou capaz de começar o meu próprio negócio, eu não sou capaz de conseguir um emprego melhor, você vai estar com medo e você vai estar se privando de aumentar o seu lucro, de ganhar o seu próprio dinheiro. Você está entendendo? Você vai estar colocando uma barreira em você mesmo, no seu progresso. Dificuldade de se ver em lugares melhores e a sabotagem automática. As 3 chaves para você criar uma autoimagem forte. A primeira chave é a permissão. Você precisa se permitir, você precisa querer o que você quer sem culpa. Como, por exemplo, querer ganhar dinheiro não é errado. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas as pessoas começaram a enxergar quem tem dinheiro, quem é bem-sucedido, como alguém errado, como uma pessoa errada. Você tem dinheiro, você tá errado, você... Entendeu? Elas começaram a enxergar isso como uma pessoa errada. E você querer ganhar dinheiro, você querer ser bem-sucedido, não é errado. Você querer sair da vida que você tem agora e querer uma vida melhor, querer progredir, querer morar numa casa melhor, querer ter um carro melhor, nada disso é errado. Nada disso é errado. Querer ser bom no que você faz, querer ser melhor a cada dia, não é errado. Eu tenho um bom exemplo aqui do que essa primeira chave da permissão. Na verdade é um exemplo meio bobo, mas é o que eu estava fazendo esses últimos dias. Eu estava escrevendo meus roteiros com essa caneta Bic aqui. Essa caneta Bic. E aí eu pensei, por que eu tô escrevendo meus roteiros com uma caneta Bic? Eu tô fazendo um negócio que eu quero, um negócio que eu gosto, escrevendo os roteiros do meu vídeo. Por que eu tô usando uma caneta Bic se eu tenho essa caneta aqui, que é muito melhor, que eu ganhei ela da minha tia. Muito melhor essa caneta. Para escrever ela é melhor, para segurar é melhor. Ela é uma caneta superior, não tenho o que dizer. Por que eu tô usando uma caneta Bic comum se eu podia estar usando uma caneta bem melhor para fazer o que eu gosto? Entendeu? Então, é aí que tá isso. Permissões. Usa as coisas sem culpa, cara. Faz as coisas sem culpa. Queira progredir sem culpa. 2. Confiança. A confiança, ela vem antes mesmo do resultado. Se você age confiante, o resultado aparece. Como, por exemplo, se você tá num lugar e você viu uma menina, você quer conversar com ela, você achou ela bonita. A diferença de você chegar pra ela conversando de forma confiante e chegando de forma todo estabanado, todo bobo, ela vai ser grande. As chances aumentam muito de você conseguir o número daquela menina quando você chega confiante pra conversar com ela, ao invés de chegar todo estabanado, todo bobão, entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Então, quando você age confiante, os resultados eles aparecem. As chances de você conseguir o resultado aumentam muito. E terceiro, como você fala de si mesmo. Isso é uma coisa muito importante que todo mundo não vai, mas muita gente tem muita dificuldade de se elogiar, de falar bem de si mesmo. E isso realmente é um negócio difícil, porque você não é pedido no dia a dia de você falar de si mesmo, a não ser que você esteja numa entrevista de emprego, assim. E por isso que as entrevistas de empregos elas acabam sendo um pouco difíceis, porque realmente é difícil você falar de si mesmo. Não é uma coisa que você treina o tempo todo. E se toda vez que você erra, ou você comete alguma coisa que, assim, algum acidente, alguma coisa assim, você se chama de burro, ou de preguiçoso, ou de inútil, adivinha só. O seu cérebro, ele acredita nisso. E isso fica como uma informação registrada no seu cérebro. E isso dificulta mais ainda
você mudar a sua autoimagem, você se ver de forma diferente. Então toma cuidado com isso. Você precisa começar a falar que você é alguém capaz, inteligente e disciplinado mesmo antes de você ser tudo isso. Porque no momento que você fala, eu vou mudar a minha autoimagem, você passa a ser aquilo e você se torna aquilo, porque você acredita que você é aquilo, entendeu? Você registra no seu cérebro que você é capaz de tudo aquilo e que você realmente é aquilo. E uma hora você vai se tornar aquilo. Não tem erro. Esse foi basicamente as coisas que eu queria dizer nesse vídeo. E, na verdade, você merece muito mais do que você imagina. Mas nada disso vai importar se você continuar se enxergando pequeno. Se você se enxergar como uma pessoa que não é capaz. Nada disso nunca vai mudar se você não mudar a sua autoimagem. Quando você muda a sua autoimagem, você muda a sua vida, você muda a sua rotina, suas escolhas, você muda suas emoções, você muda a sua energia, você passa a atrair coisas melhores para a sua vida. Você passa a ter uma confiança melhor, uma autoestima melhor, você se torna outra pessoa e você é capaz de fazer isso. Só que tem que começar mudando a sua autoimagem. Sem isso, cara, vai ser muito difícil mudar. E acima de tudo, você tem que mudar a relação que você tem com você mesmo. E tudo isso gira em torno da autoimagem. Uma vez que você mudou a autoimagem, você consegue mudar todo o resto. Então, esse era o conselho que eu queria deixar para esse vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Deixa um comentário, deixa um like. E é isso. Valeu!